E por que será que é tão difícil finalizar um mangá shonen? E na semana passada terminou o mangá de My Hero Academia. Eu falo que terminou o mangá porque o anime ainda está em exibição e parece que ainda vai ter mais de uma temporada. Mas no último fim de semana passado, na verdade, lançou o capítulo 430 de My Hero Academia. E ele terminou a obra de uma forma que não agradou muitas pessoas, inclusive a mim. Eu fiz vídeos aqui no canal falando sobre o final, falando um pouco sobre o arco final depois e uma crítica do mangá como um todo. E é visível que eu fiquei decepcionado com o mangá de My Hero Academia de um ponto pra frente. E depois de ficar pensando nisso, eu pensei, mas My Hero Academia não é o único mangá shonen que terminou mal. Na verdade, se você pegar muitos dos mangá shonen, muitos não agradaram os fãs com o seu final. Eu fiquei pensando, por que isso acontece? E a partir daí eu resolvi fazer esse vídeo com alguns pontos que eu acredito que englobam de modo geral motivos diferentes para os mangá shonen serem tão difíceis de se encerrar. Mas antes de começar, porque parece um pouco de exagero, eu vou dar exemplo de alguns mangás shonen que muita gente gosta, são muito famosos, mas que não terminaram bem ou que tiveram um final decepcionante. O decepcionante quer dizer que ele não é um final ruim como um todo, mas ele é um final que poderia ser muito melhor. O primeiro exemplo é o próprio My Hero Academia. Não teve um final bom. Além disso, se você tem Naruto, que teve um arco final da guerra que não foi um dos melhores e terminou com a Kaguya de uma forma que as pessoas não gostam. Você também tem o Bleach, que teve um arco final que foi muito acelerado e inclusive os últimos capítulos não funcionam tão bem. Até alguns mangás clássicos, como por exemplo Yu Yu Hakusho, quando ele se encerrou, as pessoas não gostaram do final. O arco final de Yu Yu Hakusho, que hoje muita gente gosta, na época não foi o que foi mais elogiado, e ainda por cima, o final muita gente questiona. Outros mangás, como o Demon Slayer recentemente, um dos mangás shonen de mais venda dos últimos anos, ele acabou tendo um final que não agradou as pessoas, tanto que ainda não chegou nessa parte do anime, mas o mangá as pessoas reclamam muito do final. Outro exemplo que eu posso dar facilmente seria o final de Shingeki no Kyojin, que também é um shonen e que também teve um final que não agradou muito. Também posso mencionar aqui o final de Fairy Tail, que da forma como se encerrou, as pessoas não gostaram tanto. Tá bom que Fairy Tail tem bastante hater, mas de modo geral, foi um final que as pessoas não gostaram muito. Então pra você ver, não é o My Hero Academia. De modo geral, grandes mangás e de muito sucesso até hoje, e que tem uma fanbase tão grande, tem um final questionável. Então vamos tentar entender por que isso acontece. E eu acho que o primeiro ponto muito importante da maioria dessas obras seria a expectativa criada em cima dela. E por que eu falo isso? Porque quando você pensa nessas obras, muitas pessoas crescem lendo elas. E mais do que isso, as obras shonen, na sua maioria, não são obras curtas. Óbvio, tem algumas que são muito grandes, até chegando a 70 e poucos volumes, como é, por exemplo, Naruto. Mas quando você pega os mangás de modo geral, a maioria dos mangás shonen passa de 20 e poucos volumes. Alguns chega a 30. Que é uma média grande dos mangás shonen. Ou seja, não são mangás curtos. A maioria dos mangás shonen são muito longos. Os mais famosos são muito longos. Então a partir daí, você começa a obra com uma idade. E você vai terminar ela muito mais velho. E eu acho que ao longo dos anos, quanto mais a obra vai ganhando o seu coração, quanto mais a obra vai fazendo com que você vire um fã dela, ela também vai te criando expectativa. Afinal, tem obras que você começa a ler criança e termina adulto. Então você começa a ler adolescente e termina adulto. Então a partir daí, a expectativa criada em cima da obra acaba acontecendo que talvez nem a obra devesse ter tanta expectativa assim. Até porque, vai lembrar, a ideia shonen vem muito do conceito de garoto, porque o mangá é feito mais para adolescente. Então a partir daí, cria-se uma expectativa para o mangá chegar num ponto onde realmente ele não vai conseguir chegar, porque ele, apesar de você ter crescido, o mangá não vai conseguir chegar nessa expectativa que você criou ao longo de 10, 15 anos. Então a partir daí, o final acaba decepcionando por causa muito... O primeiro fator que eu coloco seria muito da expectativa que a gente coloca na obra. Ou porque a obra, às vezes, ela não consegue chegar no que a gente espera dela, ou porque ela promete demais e chega num ponto que ela não consegue responder tudo. Porque, por exemplo, existem muitas obras que a gente, quando está lendo, acha que ela é muito reflexiva, muito profunda. Mas, no fim, muitos desses mangás não são
tão profundos assim. Eles têm mensagens fortes, têm mensagens poderosas, muitas mensagens relevantes e que influenciam muito na nossa vida. Em questão de a gente estar lendo, a partir daí a gente aprende muita coisa a partir dali, mas às vezes a gente cria uma expectativa mais do que a própria obra pode entregar. Então, para mim, essa é a primeira característica, a expectativa criada em cima da maioria dessas obras. Um outro fator que vale destacar aqui seriam as revistas e como elas influenciam sim para o final de uma obra ser ruim. E por que eu falo isso? Porque as revistas, elas no Japão, são a partir daí que são as publicações dos mangás. Então, o que faz a revista viver é a parte realmente da publicação dos mangás. E eles, se não existir mangá, a revista vai encerrar. Então ela precisa que o mangá exista o máximo possível. Então o que acaba acontecendo? A revista, para não terminar o mangá, ela meio que pede para os autores continuarem mais do que eles querem. E a partir daí, os autores aceitam. Ou porque eles recebem um dinheiro a mais para continuar, ou eles pedem um incentivo a mais, e a partir daí eles continuam. E aí a partir daí, a obra obviamente fica desgastado, porque nem todo mangá tem tanta história para tanto volume que o mangá tem. E volta no que eu falei, as pessoas crescem lendo um mangá ao longo da adolescência para a fase adulta, ou de criança para adulto, para mostrar como eles são longos. Nem todo mangá quer isso. Então a partir daí, a revista sempre pede para o autor estender mais do que ele precisava. Um exemplo clássico é o Dragon Ball. O Akira Toriyama escreve muito bem Dragon Ball, e eu adoro a fase Z, mas todo mundo sabe a história que o Akira Toriyama queria terminar Dragon Ball na saga do Freeza, e a revista pediu para ele aumentar. E ele continuou na saga do Cell e do Majin Buu. E depois ele nem voltou pro Super. Quem faz o Super é outro autor. Mas quando você pensa, foi muito isso. Ele queria ter terminado antes. A revista sabia o quanto Dragon Ball vendia e ele pediu para estender. E a partir daí, ele estendeu não porque a revista quis mudar alguma coisa ou outra. Não, mas ele realmente estendeu mais do que realmente precisava a obra. Isso, obviamente, acabou afetando um ponto ou outro. Muita gente pode falar que um arco ou outro é repetitivo de Dragon Ball, e muito é por causa do autor talvez não querer tanto em certo ponto estar escrevendo. Eu gosto muito do arco do Cell, gosto muito do arco do Majin Buu, sou fã de Dragon Ball, cresci com Dragon Ball, mas esse é um fator que acontece. Eu dei exemplo da Akira Toriyama, que é mais famoso, mas tem muito autor que a revista pede para estender e aí não acaba dando certo porque o autor não tinha mais narrativa para aquilo. Outra coisa que também acontece bastante em relação à revista seria a parte de revista forçar outras modificações na obra para continuar ela. Um exemplo é o Naruto. Muita gente sabe que a Kaguya apareceu na obra muito mais porque eles precisavam ter uma continuação para Boruto, e a Kaguya era a introdução para isso do que realmente isso foi planejada para aparecer. Se você parar para pensar, a Kaguya aparece nos 2, 3 últimos volumes. Até lá, são 70 volumes onde ela não era mencionada, e ela simplesmente é jogada lá. Visivelmente, ela é o pedido de alguém para ela ser um gancho para futuramente as pessoas usarem Boruto. E se você for ver, o Boruto ele tem a base inteira na Kaguya, porque é ela que faz acontecer. Então essa é outra interferência. O mesmo vale com uma coisa que não parece, mas muda sim, que é a pesquisa de popularidade. Quem não lê mangá físico normalmente nem sabe disso, porque não aparece nos scans, ou só vê anime e não sabe. Mas todos os mangás, eles têm, durante a sua publicação, um ranking de personagens que as pessoas gostam mais. Isso existe desde sempre. Quem compra mangá físico sabe disso. Então eles pedem para votar e as pessoas votam. E nem sempre quem fica em primeiro lugar é o protagonista. A partir daí, o outro personagem secundário que não aparece tanto, aparece nessa pesquisa de popularidade. A partir daí, a revista pede pro autor colocar mais esse personagem no próximo arco. E isso acontece com frequência. Um personagem que não era tão usado no primeiro arco aparece crescendo, e aí o autor tem que usar isso. E isso tem uma história de alguns personagens que já aconteceram. Outro exemplo também que acontece bastante seria, obviamente, o cancelamento das revistas. Que aí a revista deixa o autor terminar a obra, mas meio que por cima. Bleach é um bom exemplo disso. Bleach, o Kubo, tinha muito mais história para contar. Ele queria encerrar o arco. Você pode discutir se o final de Bleach é bom ou não, se o último arco é bom ou não, mas é inegável que o autor poderia terminar a obra de uma forma diferente. A obra, o final de Bleach, para quem não sabe, eu não vou dar spoiler porque tá muita gente assistindo o anime agora, mas ele termina repentinamente. Parece que do nada ele cansou e terminou a obra. E isso realmente acaba afetando a obra como um todo. Porque o final, que já não era dos melhores, já tinha vários problemas de escrita, de como se contar a história, porque o Kubo não é o melhor contador de história do mundo, ele ficou pior ainda, ficou jogado, porque a revista pede para encerrar. O mesmo é para Fairy Tail. O autor visivelmente queria continuar Fairy Tail, a revista não queria mais. O que ele acabou fazendo? Ele deu um final onde eles praticamente falam:
a obra acabou e a gente se encontra na semana que vem. Parece um final de temporada de uma série cancelada. Então, sim, um outro fator que afeta o mangá como um todo e o final é a revista, porque ela acaba influenciando, porque ela sabe que dá muito dinheiro e ela quer cada vez mais dinheiro. Mas é óbvio, se pegar um culpado maior seriam os autores, porque assim, as pessoas criam expectativa em obra que às vezes ela nem prometeu que ia entregar aquilo, mas por ser muito tempo, as pessoas acabam criando expectativa. Como eu falei, imagina o One Piece. O One Piece vai terminar de uma forma onde realmente pode terminar que o One Piece é o poder da amizade. Muita gente não vai gostar desse final. Mas quando você pensa como um todo, é uma expectativa que o Oda nunca criou para One Piece. As pessoas vão criando ao longo de tantos anos lendo. E o mesmo vale para tantas obras assim. São obras que elas vão acontecendo e as pessoas vão criando expectativa para algumas coisas que não acontecem. Como o desenvolvimento de algum personagem secundário que ele gosta, mas o autor nunca prometeu que ia falar. Ou um final diferente que ele cria na cabeça dele. Não chega lá e a pessoa se decepciona. Sim, isso obviamente é uma expectativa criada que, como eu falei, às vezes nenhuma obra promete. A revista também é culpada, como eu mostrei, mas é inegável que o grande culpado é o autor, que não sabe conduzir muitas vezes a sua história. Afinal, você consegue ver que tem muito autor que ele tem uma base muito interessante. Ele pensa muito bem no seu universo, mas na parte de desenvolver é um problema. Eu acredito isso acontece muito também pela forma como o autor começa uma obra, mas ele não pensa o final dela antes de começar a obra. E não que você tenha que pensar o final, você pode pensar na duração da sua obra. Mas o problema é, quando você não tem um final muito pensado no começo, acontece de você ir pavimentando o caminho meio com coisas ao acaso. E isso acaba gerando, sim, um desespero e acaba gerando um problema de você não sabe como chegar no do ponto A ao ponto B. Então por isso que é muito importante o autor que cria a base do universo saber onde ele quer chegar. E muito autor não é bom para contar história. Tem muito autor que é muito bom para criar o mundo, criar o universo, criar design de personagem, mas desenvolver a história acaba sendo um grande problema na mão deles. A partir daí, a obra como um todo, infelizmente, acaba sofrendo muito. Então isso acaba acontecendo também. O autor, por isso que muita obra começa muito bem e termina muito mal. Porque o começo é o que ele imaginou para a obra ser. No caminho, ele não sabia como ia ser o próximo arco. Ele não sabia como ia terminar a obra. Então, já que ele vai criando ao meio do caminho, é como você trocar a roda de um carro com o carro em movimento. Você pode até conseguir trocar, mas o que vai acontecer? Ela não vai ficar perfeita e ela pode dar problema. E a maioria dos mangás acaba acontecendo isso. O autor, quando é adolescente ou um pouco na fase adulta, pensa numa ideia muito boa, pensa na obra que vai virar um mangá, ele aprende a criar aquele universo, mas ele criou e ele, na hora de desenvolver, não pensou nessa parte. Ele pensou o começo, mas não pensou o final. A partir daí, trocar a roda do carro em movimento vai fazer o carro quebrar o meio do caminho e a roda provavelmente vai cair. Então esse acaba sendo um outro problema grave. Os autores, eles começam a obra de uma forma, mas não sabem como terminar. E esse caminho do começo ao fim acaba se tornando um grande problema para a obra. E no fim você percebe que o motivo de uma obra Shonen terminar mal não é simplesmente porque o autor quer terminar mal. Certeza que na cabeça dele, ele queria que fosse o melhor final do mundo e ficasse muito marcado. Mas quando você percebe como foi, você percebe que é uma mistura de fatores que chegam até lá. Eu acho que eu dei alguns bons exemplos, mas se você acha que faltou alguma coisa, algo que você coloca a mais, comenta aqui embaixo que eu acho que seria muito bom ouvir o seu comentário. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha dos mangás shonen estarem terminando tão mal? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.